Oi gente, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Isabela Lopes e hoje eu vim falar com vocês sobre algo muito legal que é um novo quadro que eu tô começando aqui, chama Frase a Frase, e ele vai ser um conteúdo exclusivo pra vocês que escutam as músicas nas plataformas, que vão ganhar como um bônus muito legal. A gente fala sobre a música e eu poder cantar e contar pra vocês exatamente o que é a música. E a primeira música desse projeto não poderia ser nada mais, nada menos do que Rota, não é mesmo? Rota é uma música muito especial pra mim, eu sempre falo como ela foi escrita. Escrevi Rota em 2016 para 2017, eu não sei muito bem. E era meu terceiro ano de escola, eu tinha acabado de perder meu amigo de infância, eu tinha vivido uma grande decepção na minha vida. E eu tava sofrendo muito, muito mesmo, e eu entrei num período muito deprimido da minha vida, em que eu precisava muito de ajuda. E isso desencadeou em mim algumas coisas que me fizeram perder a esperança e a perspectiva daquilo que Deus tinha me prometido e do que Deus tinha pra mim. Nisso, um dia eu tava em casa e eu tava... Sabe aquele dia que você vai pra igreja que você não tá muito afim, mas você sente que, de alguma forma, Deus quer falar com você diferente? E nesse dia eu senti que alguma coisa diferente acontecia. E eu fui pra igreja, fui no culto da Vitória, da minha igreja, a Devec. Se você não sabe, eu sou da Devec, Pastor Silas, da Penha. E o pastor Eduardo Gonçalves falou muito sobre Jesus estar percorrendo um caminho que ele não era muito normal ele percorrer com os discípulos. Ele mudou a rota dele naquele dia para salvar apenas uma pessoa, para curar apenas uma pessoa. E aquilo foi como se uma luz tivesse acendido na minha cabeça, mesmo sendo algo que talvez pudesse ser tão óbvio. Quantas vezes a gente vê coisas muito grandes na Bíblia acontecendo, mas aquele dia foi diferente pra mim. E Deus falou muito ao meu coração, e eu entendi que Deus não daria qualquer rota que fosse necessária para que eu estivesse no lugar que Ele queria que eu estivesse, sabe? E nesse dia foi algo muito especial, porque eu cheguei em casa chorando muito e peguei meu violão e fiz uma música dentro do meu quarto orando. Rota nunca foi uma música que foi feita para ser compartilhada com as pessoas. Rota era uma música que foi escrita dentro do meu quarto, para ser cantada dentro do meu quarto. E assim surgiu Rota. Pai, me ensine a esperar quando o meu chão tirado for e só você estiver lá. A música começa falando: Pai, me ensine a esperar quando o meu chão tirado for e só você estiver lá. Esperar quando o seu chão tirado é de você é muito difícil. Porque uma coisa é você esperar o tempo certo de Deus. Outra coisa é você esperar em tempos turbulentos. Agora, quando você tem algo que você está sobre aquilo e de repente tiram o seu chão e você aprende a esperar de que Deus sabe o que está acontecendo, Deus está vendo aquilo que está acontecendo, tudo fica mais fácil, sabe? Esperar quando o seu chão é tirado é quando todas as suas perspectivas e esperanças estão fundadas sobre algo que elas não deveriam estar fundadas. Nossas esperanças, nossas perspectivas, nossas expectativas, elas precisam estar sobre Jesus. E quando a gente coloca as nossas esperanças e expectativas sobre outra pessoa ou sobre algo e aquilo é tirado de você, você perde o seu rumo. Porque para de fazer sentido, sabe? Porque tiram o seu chão. E tudo fica mais difícil quando você não tem algo para estar sobre. Então, esperar quando seu chão é tirado significa isso pra mim. É entender que, cara, minhas perspectivas e minhas esperanças estavam sobre um lugar que não deveriam estar. E agora eu preciso esperar que Deus me ajude a entender que não estava no lugar certo e que eu preciso reformular isso, ressignificar isso dentro de mim. Pai, me ajude a entender que eu não sou tão pronta pro que tens quanto eu deveria ser.
Muitas vezes, quando a gente está esperando algo de Deus, a gente acha que a gente está pronto. E a gente às vezes questiona o processo, porque a gente pensa, mas eu estou pronta. Por que isso está acontecendo comigo? Se eu estou pronta. E a gente precisa de ajuda para entender que realmente, se Deus te colocou dentro de um processo, é porque você não está pronto o suficiente para aquilo que Ele tem para você. Não nesse momento, não significa que você nunca vai estar pronto, mas de que agora não é o tempo certo. E a gente precisa muito entender isso, porque dói entender essas coisas. Dói muito entender que você não é tão pronto para o que você tem. E por que eu falo pronta e não pronto para o que tens? Porque essa música, como eu falei, o objetivo dela nunca foi compartilhar para as pessoas, assim, de começo. A gente não ia compartilhar essa música. Então, pronta porque eu escrevi falando de mim mesma. Essa música é um relato, é uma oração dos meus dilemas, do que eu tava passando. E eu me sentia dessa forma, eu me sentia assim, por que Deus que eu tô passando por isso? E Deus falava comigo que eu precisava entender que eu não tava nada pronta. E realmente, olhando pra trás, eu vejo que se tem uma coisa que eu não estava, era pronta. Eu não entendo os seus meios ou os seus caminhos, mas são a melhor rota pra chegar. Muitas vezes a gente percorre por caminhos que a gente não entende, que não fazem sentido humano. A gente pensa que a forma que Deus está me colocando nesse processo não faz sentido, sabe? E isso são os meios que nós percorremos. Eu acredito que o começo, normalmente a gente entende, porque no começo dos nossos caminhos na vida, sobre qualquer que seja o assunto, a gente ainda acha que a gente está no controle. Quando chega o meio do processo e a gente vê que assim, tem poder zero, poder nenhum, que aí as coisas saem do controle e a gente fala, cara, tem algo dando errado, assim. E os meios, quando eu falo sobre os meios, é justamente sobre isso, porque são os meios do processo, não são os meios só sobre formas, sabe? Vai muito além de meios por formas de lidar, sabe? Para mim, os meios, formas de lidar também são meios no processo. As formas de lidar de Deus, para mim, ainda são a metade do processo. Porque quando a gente começa a ver que tá dando errado, normalmente são os meios de Deus, sabe? As formas que Deus usa para modificar algumas coisas. E meio, para mim, também é o meio do processo. Então, são duas coisas em uma só. E os caminhos são as jornadas que a gente passa que a gente não esperava. Que a gente entra e que a gente pensa que, tipo, não era aquilo, sabe? São caminhos que eu não acho que eu fui chamada, ou eu não acho que eu deveria estar passando, não mereço isso, sabe? E a gente passa por essas situações e a gente fica confuso. Mas são a melhor rota para chegar. O que isso significa? Que independente do meio do processo, ou independente do meio que as coisas sejam tomadas pela vontade de Deus, ou independente dos caminhos que a gente percorra, a rota que o Senhor tem pra gente, ela é sempre melhor. Eu sempre costumo falar sobre o GPS. Eu ia falar o nome de um aplicativo de GPS, mas como eles não estão patrocinando esse vídeo, então a gente não vai falar, vai ser só GPS aí. E eu sempre costumo falar do GPS. Tem aquela rota, que é a rota sem pedágio. Tem aquela rota, que é a rota mais rápida. E tem a rota mais segura. E quando a gente abre em Êxodo, a gente vê que Deus, ele poupou o povo de fazer a rota que seria a rota mais rápida, porque eles iam se perder. E eu acredito muito nisso. Existem caminhos que às vezes Deus faz com que a gente percorra para que Ele não nos perca. Ou às vezes Deus nos coloca diante de caminhos que é só para que a gente possa crescer, que a gente possa aprender que realmente a gente não está tão pronto porque Ele tem quanto a gente deveria estar. Me ensine a confiar, me ensine a descansar. Qual que é a diferença de confiar e descansar pra mim que escrevi essa música? O que eu quero dizer com isso? Confiar fala muito sobre você entender que Ele é suficiente e que Ele entende o final do caminho. Ele é o destino. Então Ele entende o caminho que eu preciso percorrer para chegar próximo dele. Porque a rota, inclusive, esse é outro ponto. Para onde é esta rota? A rota, o meu destino é estar mais próximo do Senhor. Meu destino Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então a gente precisa entender que Ele é o começo, porque Ele é o meio e porque Ele é o fim. Então, confiar e descansar é sobre você entender que você precisa entender que Ele é o dono do caminho e que Ele conhece o destino. E descansar
É sobre entender que não existe mais nada que eu possa fazer além de ficar no banco do carona, sabe? Porque às vezes a gente quer descansar em Deus dirigindo o nosso carro, dirigindo o nosso caminho, sabe? Existe 1% que é aquela nossa ação, que realmente a gente precisa tomar, que Deus não vai fazer porque eu posso fazer. Mas 99% do tempo eu preciso ir pro banco de trás e entender que Deus está conduzindo da melhor forma, porque Ele conhece o caminho, Ele conhece o destino. Então é isso, falei um pouco hoje sobre rota. Essa letra é muito, assim, ela tem muitas palavras que podem ser interpretadas de muitas formas. Então também, se você tiver alguma opinião ou alguma coisa sobre alguma coisa da letra que você entendeu de outra forma ou que você vê de outra forma, você também pode compartilhar com a gente. Mas essa sou eu explicando a música. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau. Ah, não esquece de escutar muito Rota na sua plataforma digital preferida e assistir o clipe, que tá muito legal, muito especial. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.